Boa tarde, estamos aqui direto do estúdio da Just TV. O tema de hoje, Storytelling. Você já pensou em contar histórias para divulgar a estratégia da sua empresa? É sobre isso que nós vamos falar. Então, para falar sobre isso, eu estou aqui no estúdio, direto ao vivo, com Marta Terenzo e o professor Sérgio Celotti Júnior. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço muito aí a participação de vocês e espero que a gente possa contribuir inspirando através do storytelling todos os nossos internautas. Obrigada pelo convite. Obrigado. Eu vou conversar então com Marta Terenzo, ela que é profissional de inovação e marketing, implementou áreas de inovação e marketing de alta performance em empresas como a Sadia, Parmalat e muitas outras. Consultora de empresas de grande e médio porte para inovação e marketing. É sócia-diretora da Inova 360 Graus e vice-presidente de informações da Retail Marketing Association, Popeye. E conversar também com o professor Sérgio Celotti Júnior, ele que é bacharel em administração de empresas, mestre e doutorando em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como consultor empresarial na área de planejamento e estratégia e experiência também como consultor de sistemas de informação, atuando no gerenciamento de equipes e de desenvolvimento. Professor universitário em disciplinas ligadas à administração, estratégia, marketing e tecnologia. É isso? Isso aí. Para começar, eu queria que vocês contassem o que é storytelling. Marta. Acho que o Sérgio pode começar. Então vamos lá, Sérgio. O Sérgio está bem, ele conhece bem esse assunto. Bom, storytelling como... A tradução de storytelling, na verdade, é contar histórias. Tá. Em contar histórias, de fato, não há novidade, é algo muito antigo. As pessoas contam histórias há milhares de anos, então o contar histórias não tem novidade. O que é novidade agora é usar esse conceito, usar essa ferramenta agora em organizações. Isso inicia-se na área de marketing, a Marta vai poder falar um pouquinho melhor para a gente, mas isso hoje está sendo trazido também para dentro da estratégia corporativa, de como se construir a própria organização a partir das suas histórias, né? E, Sérgio, uma dúvida que eu tenho. O contar histórias pode ser fábulas, histórias, ou são sempre, vamos dizer, casos e histórias que algum dia já aconteceu na própria empresa? Podem ser fábulas, podem ser histórias da empresa. Algumas empresas, inclusive, usam storytelling pegando elementos de fábulas, construção de personagens, o vilão, o herói, o mocinho, e eles usam isso, tudo bem, numa característica um pouco mais moderna, mas são fábulas, continuam sendo fábulas. Ok. Fábulas modernas, eu diria. Ou modernizadas, Sim. né? Às vezes até as fábulas antigas, mas com uma roupagem mais moderna. Exatamente. Marta, então me conta um pouco como o storytelling tem sido usado no marketing. Então, dentro do marketing, o que tem acontecido? Primeiro, é uma ferramenta que pode ser utilizada para inovação. A gente já falou de design thinking aqui. Uhum. Então, dentro do design thinking, o storytelling é utilizado. Para quê? Para, na realidade, dar um contexto para aquela marca ou para aquela empresa. Que contexto? Contexto da história que ela quer contar. Uhum. Né? Então, o que aquela marca quer contar a respeito da vida dela? Então, como se fosse uma pessoa, de fato. Ela é o personagem. E ao contar essa história, nesse contexto ela tem seu começo, meio e fim, com todos na realidade, os personagens ao redor. Então, por exemplo, a fábrica de felicidade da Coca-Cola, né, que é um case de storytelling. Na verdade, a Coca-Cola mostrou a sua fábrica dentro de um vending machine. Uhum. Na verdade, o que ela contava era uma história extremamente lúdica de como que é fabricada a Coca-Cola. Tá. Ao contar essa história, ela desmistifica um pouco também do que é feita a Coca-Cola. Ou seja, existe às vezes um problema por trás e uma forma de resolver, muitas vezes, é o storytelling. Eu contextualizo isso dentro do marketing e dentro da inovação para contar o que, de fato, eu quero contar para o consumidor ou para as pessoas. Então, o marketing usa o storytelling hoje, algumas dessas grandes empresas usam, para potencializar
a marca, para potencializar, muitas vezes, a reputação de determinada empresa. Né? Ok. E muitas pessoas, muitas empresas já estão usando o storytelling também como uma ferramenta de estratégia e uma ferramenta de comunicação. Me fala um pouco como funciona isso, Sérgio. Como eu falei, storytelling, contar história é algo que as empresas fazem normalmente, muitas vezes sem saber que estão fazendo. O que tem acontecido hoje é empresas usando storytelling de forma deliberada para a condução de estratégia. Você pega um caso, por exemplo, que na minha opinião não é deliberado, mas é muito bem feito, que é o caso da Casas Bahia. Você tem toda uma história do Samuel Klein, de como ele chegou e como ele construiu e como que virou depois esse império que é a Casas Bahia hoje. Isso não é tanto usado quando a gente vai falar de marketing, por exemplo, isso não é usado em termos de imagem para fora. Compensação para dentro da empresa, você conversa com pessoas dentro da Casas Bahia, você vê nitidamente aquela história dentro da linguagem da pessoa, a forma como ela se posiciona. Eu tenho um grupo de alunas que está fazendo um TCC sobre isso e foram conversar na Casas Bahia. A entrevistada delas chegou a chorar. Olha. Ela chora contando a história emoção, de emoção. Né? Então, aquela história do Samuel Klein, do caixeiro viajante e tudo mais, ficou permeou tão bem a organização e conduz tão bem a estratégia da organização, que as pessoas, na hora que vão contar as próprias histórias dentro da organização, elas trazem aqueles elementos. Então, isso acaba direcionando a forma como a empresa se coloca no mercado. Além da questão da propaganda, da divulgação e da publicidade, como que a empresa é direcionada? E eu acredito que contribui muito também na construção da cultura dentro da empresa, sem dúvida. Não é? Em trazer qual é a estratégia. Eu me lembro que fui convidada a participar de um vídeo onde o Sebrae contratou uma produtora para fazer uma filmagem de uma cadeia, desde da pequena confecção que constrói, que costura uma roupa, um uniforme, que é atendida pelo Sebrae, a lavanderia que lava os uniformes, e eles foram passando por toda essa cadeia, cada pessoa dentro da própria unidade do Sebrae, os gerentes, e foram contando como se fosse uma história. E foi um vídeo aí de 5 minutos que foi divulgado só para o público interno, com o objetivo de que todos entendam o impacto e a importância do trabalho do Sebrae. Eu acho que esse é um bom exemplo. Se você pegar, por exemplo, tem um exemplo recente, e eu acho que não sei se as pessoas vão lembrar, de quando a Google lançou o Gmail. E ela estava concorrendo com 2 gigantes, que era o Yahoo e a Microsoft, que tinha o Hotmail. E ela lança o Gmail e ela lança uma campanha no YouTube, onde as pessoas tinham que fazer um pedaço do tráfego que o e-mail fazia na rede. Então era engraçado até assistir, porque as pessoas tinham que imprimir um cartãozinho, que é o símbolo do Gmail, e passar por ele, por alguma situação, e era um vídeo muito curto, de 5, 10 segundos no máximo cada um, e eles foram intercalando, vídeo a vídeo, e com isso eles constroem o que é a imagem do Gmail. Quer dizer, é um e-mail que chega em qualquer lugar, para qualquer pessoa, e não é divulgação. De uma forma lúdica, de uma forma totalmente lúdica, mas é uma história. Né? Tinha cenários. E cada pessoa construiu o seu próprio cenário, construiu o seu próprio personagem. E você vendo aquilo, você via o tráfego do seu e-mail ao longo de toda a rede. E aí, Marta, eu queria ouvir de você, quer dizer, por que usar storytelling? Seja no marketing, seja na estratégia. Eu acho que o primeiro ponto é usar o storytelling para potencializar resultado da sua empresa. Para fazer esse primeiro passo, você tem que detectar problemas. Toda empresa tem problemas. Ou oportunidades que você tenha, que no momento são encontradas dentro da empresa. O storytelling vai servir para potencializar, e aí ele pode ser utilizado em pequenas, médias ou grandes empresas. Por quê? Porque vai depender do contexto que você tem do problema, ou seja, ao identificar esse problema ou ao querer resolver determinado problema, se tem um contexto, você vai ter que ter a autenticidade dessa informação, ou seja, não basta a gente contar histórias, essa história tem que ser verdadeira para que as pessoas acreditem. Então é importante porque ao usar esta história verdadeira, que muitas vezes ela é simples, eu potencializo essa crença, essa credibilidade. Então usar o storytelling hoje é uma forma mais disciplinada, que muitas vezes a empresa já está fazendo isso, só que não com uma forma. Okay. Muitas das pequenas e médias empresas têm histórias bárbaras para contar.
mas elas não fazem isso de forma organizada. Sistematizada. Né? Perfeito. Então é perfeito para potencializar. Sem contar que é muito mais interessante do que aquele discurso onde eu fico passando, ou, seja no marketing, o que o meu produto faz, porque ele é melhor, ou no público interno, porque a nossa estratégia... O próprio presidente, né? Muitas vezes um presidente quer falar com as pessoas, os personagens reais que estão no dia a dia são muito interessantes. Então, não só o presidente, de repente, fazer a interlocução, como muitas vezes eu mesma participei de empresas, onde muitas vezes só tinha um personagem, sendo que tem 3.000, 4.000 pessoas ali. Isso dá credibilidade. Isso dá credibilidade. Muito bom. Quantas histórias dentro de cada empresa, né? Por questão de pessoas. É verdade. O foco também, eu acho que aí é no potencial humano. Tá. Quanto essas pessoas podem passar autenticidade através de suas histórias. Fora o que você traz um engajamento dessas pessoas que ficam emocionalmente conectadas com a empresa. Elas passam a fazer parte da empresa. Elas se sentem parte da empresa porque a história delas constrói um pouco do que é a empresa. Isso é importante. E aí entra a cocriação, porque ela passa a fazer parte dessa criação, dessa história dentro da história da empresa. Olha só, e uma coisa vai ligando na outra. Exatamente. Para ficar mais claro e para te ajudar a entender tudo isso que nós estamos falando, o professor Sérgio selecionou aí um vídeo onde é muito bem utilizada o storytelling no marketing. Então você vai acompanhar conosco agora esse rápido vídeo e nós já voltamos com a entrevista. Enquanto isso, mande a sua pergunta, assim a Marta e o Sérgio podem responder direto ao vivo aqui do estúdio. Eu descobri terras e povos. Eu vi mundos velhos e novos. O horizonte e o abissal. O ensaiado e o real. Minha casa decolou. Foi para outra dimensão. Numa fibra luminosa, viajou na imensidão. No dia em que eu virei um net. E de repente fiquei rico de cultura e diversão. Vi heróis do futebol, fui no olho do furacão. Vi tudo com mais clareza, o passado e o futuro. Navegando sem limite, por esta constelação. No dia em que eu virei um net. No dia em que eu virei um net. Ok, nós estamos aqui, espero que você tenha gostado. A Marta e o Sérgio já vão comentar sobre esse vídeo e continuar falando sobre storytelling. Mas nós vamos para um rápido intervalo comercial. Enquanto isso, mande a sua pergunta, a sua dúvida sobre storytelling, que nós estamos aqui para respondê-las.